Olá, boa noite, seja muito bem-vindo à aula 1 da Jornada Viver Sem Dor. E se você está assistindo a gravação desse vídeo, fica aí que você tem agora um conteúdo fenomenal para entender nessa aula 1 se Pilates é realmente para você, para quem é, para qual tipo de pessoa ele serve e também para você entender mais através da história que eu vou te falar, da minha própria história, tá bom? Então fica ligado e não perde a aula 1 da Jornada Viver Sem Dor que está agora liberada, está no ar. E você que está chegando aqui de forma ao vivo, no Instagram da Macabelli Pilates, no Facebook da Macabelli Pilates, seja muito bem-vindo à Jornada Viver Sem Dor, aula 1, tá bom? E essa é uma jornada que eu estou preparando muito de forma especial para cada um de vocês que estão aqui chegando, né? Lembrando que nesse longo período de 3 últimos meses, desde quando? 3 não, né? Mais 4 meses já que a gente está aí nessa maluquice que o mundo virou, né? Na pandemia, a gente está tentando trabalhar o máximo possível a transformação da vida das pessoas através do conhecimento técnico, do profissionalismo, da ética profissional e principalmente do respeito ao ser humano, né? Enxergar o ser humano por inteiro é um dos grandes atributos do nosso trabalho, do nosso estúdio virtual aqui da Macabelli Pilates e de toda essa criação que nós fizemos da jornada. E olha, você que está chegando aí, seja muito bem-vindo, tá? Seja muito bem-vinda também, amigos, amigas. Eu sei que muitos de vocês acompanham, né, diariamente cada conteúdo que eu posto, tanto no perfil da Macabelli Pilates no Instagram, no Facebook, no YouTube, e se beneficiam muito através desses conteúdos, trazendo alívio de dores que você pode estar carregando, né? Trazendo alívio, de repente, num momento do dia que você fica muito sentado através das práticas de Pilates no escritório. Enfim, você sabe mais do que eu aquilo que é importante para você dentro dos conteúdos que eu posto, dentro dos conteúdos que eu compartilho. E olha, eu compartilho isso realmente para tornar o seu dia melhor, para tornar a sua percepção com o seu corpo cada vez melhor e mais harmoniosa. Sabe por quê? Porque eu, através desses, digamos, vou falar 20 anos, tá, de estrada, trabalhando com o corpo humano, eu tenho visto muitos perfis de pessoas completamente diferentes. Pessoas que buscam uma atividade física apenas para sair do estado de sedentarismo, pessoas que buscam uma atividade física por prazer e por hobby, pessoas que buscam praticar uma atividade física pelo fato de se sentirem, digamos assim, mais harmoniosas com o seu próprio corpo, pessoas que buscam a atividade física através para melhorar a sua saúde como um todo, né? Para melhorar a sua sensação de bem-estar, para melhorar a sua qualidade de vida. Mas percebe uma coisa, dentro de tudo isso que eu falei para você, existe ainda uma certa, digamos assim, é muito abstrato, né? Qualidade de vida, bem-estar, saúde, hobby, sentir-se melhor consigo mesmo. Tá legal, mas como será que a gente pode concretizar melhor essas palavras em termos de resultados, né? Ok, quero praticar uma atividade física para me livrar das dores musculares, para me livrar da falta de movimento que acarreta outros problemas de saúde no meu corpo físico e na minha mente. Quero praticar a fim de eliminar as tensões desnecessárias. Quero praticar uma atividade física que seja inteligente e que me conecte com relação a corpo e físico, né? E isso a gente consegue através da respiração com uma facilidade imensa e absurda, não é verdade? E outra coisa, quero praticar a fim de conquistar um corpo melhor, um corpo mais forte, um corpo mais flexível, um corpo mais móvel, um corpo mais próximo, né, da perfeição. Para você, para o seu corpo, para o seu mecanismo, que é super importante. Então, gente, eu resolvi abrir a Jornada Viver Sem Dor, segunda edição, com esse tema, tá? Que é o tema da nossa primeira aula. E é óbvio que eu tenho um script aqui, porque a minha memória ela é excelente, mas como eu vou falar para você? Cara, eu vou falar para você, ó. Eu vou te contar aqui uma história de 30 anos, tá bom?
É como se a gente estivesse cantando uma música ou como se eu estivesse contando para você uma história, como se eu estivesse dentro de uma novela, tá? E eu vou, trazer lá de trás vivências minhas, memórias, né? Que podem despertar, obviamente, uma questão sentimental da minha parte, até porque o que eu vivi é muito forte, né, emocionalmente falando. E a aula 1 é justamente essa, né, onde eu vou contar para você tudo o que você precisa saber através dos meus olhos, tá? Sobre Pilates e sobre para qual tipo de pessoa Pilates é, tá bom? Essa é uma aula que eu considero muito importante para você que caminha junto comigo aqui dia após dia através da Macabelli Pilates no nosso ambiente virtual. Por quê, pessoal? Porque muitos de vocês começam a assistir os conteúdos, né? Começam a aplicar na prática as dicas de exercícios, começa a colocar dentro do seu dia a dia, do seu cotidiano, né? A minha figura, a minha pessoa. E eu acho que é muito importante você saber em profundidade da onde saem as criações de todos os movimentos, da onde saem as criações das aulas que você vê, da onde saem as criações das modalidades de aula que você tem aí na sua casa para praticar através do nosso estúdio virtual, da onde saem as nomenclaturas, né? Da onde saem tantas ideias e tantas possibilidades de trabalho com o ser humano, a fim de que realmente você elimine as dores pelo seu corpo, a fim de que você consiga traçar uma reorganização de equilíbrio postural no seu corpo e através disso começar a trabalhar o seu mecanismo, né? O seu corpo físico de uma forma mais plena e com mais integridade e com mais integração entre os seus corpos também mentais e emocionais. Uma coisa está ligada com a outra. E cara, nada melhor do que eu começar a contar essa história aqui para você a partir da década de 90, tá? E eu vou deixar aqui, ó, do meu ladinho isso para você. Eu senti mais à vontade, não gosto de ficar com o papel na mão, tá? Então, vou olhar sempre que eu precisar aqui, saber o ponto que eu estou da aula, mas a gente vai começar a aula lá em meados de 90, tá bom? Década de 90. Cara, euzinho aqui, eu, Felipe, tá bom? Não era professor, obviamente, e tinha um grande sonho na minha vida, né? E um grande sonho na minha vida, desde criança, era ser jogador de futebol. Eu queria ser jogador de futebol a todo custo. E desde criança eu levantava ouvindo programa de rádio, né? Adorava ouvir programa de rádio, de esporte, de futebol, narrações de jogos, enfim, aquela loucura. E isso foi sendo despertado dentro de mim de uma forma muito plena, de uma forma muito, digamos assim, potente, né? E como eu praticava desde criança, como eu jogava desde criança, e olha, nada fazia com que eu deixasse de praticar ou jogar futebol. Mesmo se eu não tivesse um amiguinho para jogar junto comigo, o que eu fazia? Eu pegava a bola, jogava lá no quintal, batia na parede, voltava para mim, narrava o jogo, enfim, eu já era vários atletas ali. Eu era o jogador, eu era o goleiro, eu era o artilheiro, eu era o ponto esquerdo, eu era o lateral, enfim. Era uma, digamos, uma insanidade boa. Por quê? Porque eu me divertia. Porque eu era criança e porque eu estava fazendo o quê? Usando a minha imaginação criativa. Por isso, eu considero que muito da minha memória hoje em dia e muito de tudo que eu lembro com relação a detalhes que eu lembro, inclusive de histórias de vocês aí, às vezes aparece gente para falar comigo uma vez por mês que eu já falei com essa pessoa e eu cito onde que ela mora, eu cito a cidade, eu cito o sobrenome, eu cito a profissão, porque para mim é fácil esse armazenamento de memória, porque eu trabalhei isso desde criança, através dessa criação imaginativa, e eu estou te dando um exemplo aí de quando eu jogava futebol no quintal sozinho, né? Batendo na parede, voltava, enfim, era uma loucura. E eu fui crescendo, né? Criando esse sonho dentro de mim, criando essa perspectiva, criando essa vontade de jogar futebol como a maior coisa que eu queria fazer na vida, né? Profissionalmente falando. E aí passei da fase infantil, passei da fase juvenil, cheguei lá para a minha fase de adolescência, né? Com os meus 15, 16, 17 anos, e foi quando eu comecei a me dar mais conta com relação a, cara, tá chegando um período que se for para eu entrar de verdade, encabeçar, né, dentro de um clube, a hora é agora. E comecei a fazer o quê? Comecei a potencializar os meus treinamentos.
a intensificar e aumentar o volume, né? A sobrecarga de treino, de quantidade de horas treinando. E olha, eu sempre fui uma pessoa muito independente, mas o fato é que durante esse período, né, entre 16 e 17 anos, eu não tinha muito apoio técnico no sentido de ter um treinador, ter um preparador físico, ter um direcionamento para realizar a atividade de uma maneira mais, digamos, planejada. Então, eu ia adquirindo conhecimento e tinha muito ímpeto para aplicar. E comecei a fazer o quê? Além dos jogos que aconteciam, né? Eu era uma pessoa também extremamente hiperativa no colégio, né? Participando de vários campeonatos, de várias modalidades, não só futebol, mas enfim. Olimpíadas de colégio era uma coisa maravilhosa, porque eu tinha a oportunidade de desenvolver as minhas habilidades e tinha a oportunidade de jogar basquete, vôlei, futebol, enfim, outras modalidades, tênis e por aí vai. E acontece que esse corpinho aqui, né, ele tem também os seus limites, né, mesmo um corpo adolescente. Na verdade, um corpo adolescente tem muitos limites, tanto quanto um corpo de uma pessoa que tem uma idade mais avançada. Por quê? Porque quando você é adolescente, você ainda está em fase de maturação, né? A tua carga hormonal ainda não chegou num pico. Você ainda está desenvolvendo situações dentro do seu organismo que dependem muito de você, obviamente, ter um estímulo para a modalidade que você vai realizar, né? Mas também ter um tempo de repouso, ter um tempo de descanso, que é muito importante. Mas enfim, aí chegou essa época e eu, preciso começar a treinar mais forte, preciso melhorar fisicamente, preciso ganhar força, preciso ganhar potência, preciso chutar mais forte. E eu lembro como se fosse hoje, quando eu fui na academia pela primeira vez, né? Eu tinha lá meus 16 anos de idade e comecei a treinar pesado. E na época tinha um jogador de futebol, muitos de vocês aí vão lembrar, que era o nosso lateral esquerdo da seleção brasileira, o tal de Roberto Carlos. Lembra do Roberto Carlos? Aquele que chutava igual um cavalo? Então, e eu tinha uma similaridade com ele. Eu sabia chutar de esquerda, né? Eu sabia bater na bola de longe como ele batia, mas obviamente eu tinha 16, 17 anos, tá? E ele era profissional já a nível de seleção. E eu comecei a treinar muito pesado com relação a desenvolver força aqui, ó, no quadríceps e também nos posteriores da minha coxa. Por quê? Porque quanto mais forte eu ficava nessa região, mais eu sentia que o meu chute, que o meu passe, que as jogadas, e na verdade a maior era a velocidade também que eu me deslocava no campo com maior facilidade. Só que aí eu cometi um grande equívoco, né? O que muitas das pessoas acabam fazendo quando treinam sozinhas, sem orientação, fazem, né? E olha, eu não me julgo por isso, porque só hoje, né? Depois de muito tempo, não só hoje, mas com o passar do tempo, eu percebi o quanto é importante que você esteja dentro de um programa de treinamento para que você se desenvolva sem risco de ter lesão. E aí aconteceu o seguinte, com os meus 16 para 17 anos, eu comecei a sentir uma dor na coluna muito grave, muito forte, que realmente tirava as forças das minhas pernas. E eu vou contar para você essa história porque foi uma fase muito difícil na minha vida, que talvez pode ser que você esteja passando com alguma dor que você carrega no corpo, né? E eu posso falar para você o seguinte: eu sei o que é sentir dor de coluna, eu sei o que é sentir dor no osso, eu sei o que é sentir dor de compressão discal. Sabe por quê? Porque nesse período que eu comecei a treinar e aumentar a intensidade progressivamente e sem nenhum controle, sem nenhum limite com relação a ter que ter intervalo para pausa, ter que ter repouso para recuperação e tudo mais, eu continuei praticando muito trabalho de sobrecarga, né, com peso, com musculação, para desenvolvimento da musculatura das pernas e tal. E abandonei literalmente, aliás, não abandonei, mas não considerei treinar adequadamente os músculos das minhas costas.
da minha coluna, principalmente na sua região mais baixa, né? Na região lombar do corpo, na parte abdominal, onde a gente tem aquele considerável centro de força e, obviamente, músculos também acessórios para esse padrão acontecer de uma maneira melhor. Então aconteceu que eu desenvolvi um grande desequilíbrio entre força e flexibilidade, até porque eu me lembro muito bem, quando eu tinha muita força, eu não tinha flexibilidade nenhuma. E olha, vou falar para você uma coisa. Você vê às vezes eu fazendo aí as aulas, né, os movimentos, e faço inúmeros movimentos de uma maneira bem, digamos assim, ajustada para o meu corpo, com tranquilidade, com precisão e com fluência, mas eu já fui aquele adolescente com 17 anos de idade que fraturou a coluna, tá? Eu tive uma fratura por estresse em L3, terceira vértebra lombar. Sabe o que é uma fratura por estresse em L3? Estresse físico, tá? Mas eu sempre falo para vocês, ó, que o controle vem da mente. Então, se o estresse ocasionado na minha coluna foi físico, o grande problema que aconteceu comigo nessa época foi mental e foi de desequilíbrio mesmo, na questão de muito, mais, até que desencadeou uma fratura por estresse. Por causa de repetição. E aí aconteceu o quê? Quando você quebra a coluna, como eu quebrei, você passa por vários estágios, tá? E um dos estágios que você passa é sentir muita dor, tá? Sentir muita dor assim, estou morrendo de dor na região, mas eu preciso me tornar jogador de futebol porque eu tenho mais 1 ou 2 anos para tentar. E isso fazia com que eu não parasse. Então o que eu buscava solucionar? Ia para médicos, os médicos pediam para mim determinados exames, os exames não acusavam a fratura e eu continuava jogando à base de medicamento, à base de injeção, à base de anti-inflamatório, à base de antibiótico muitas das vezes e não parava, mas continuava a sentir dor, muita dor. E aí acontecia o quê? Terminava de jogar, morrendo de dor, já com limitação de movimento, mas não parava e deitava no chão. Eu ficava deitado no chão, estirado literalmente no chão, por pelo menos 30 minutos após qualquer jogo que eu jogava. Mas eu não deixava de jogar. Por quê? Porque a minha chance estava terminando. As minhas chances estavam literalmente indo para o buraco, porque eu tinha mais algum tempo para tentar, porque senão você passa da hora e nenhum clube te aceita. E aconteceu que eu procurei 1, procurei 2, procurei 3, procurei 4, procurei vários médicos e nenhum deles solucionava o meu problema. E aconteceu que um determinado dia, inclusive foi minha mãe que conseguiu esse contato desse médico, Dr. Ricardo Narras, tá? É o nome dele. Dr. Ricardo Narras, um médico especializado em medicina esportiva. Fui no consultório dele, que fica aqui, ficava, né? Não sei agora, mas ficava em São Paulo, no bairro de Perdizes. E através de lá, ele me avaliou, pediu para mim um exame específico chamado cintilografia óssea, tá bom? E eu fui realizar esse exame. Me lembro até do hospital que eu realizei, tá? Não ganho nada para falar o nome de nenhum deles, tá bom? Mas é para você ter entendimento assim e já visualizar, né? Fiz esse exame no hospital chamado São Camilo, ali no bairro da Pompeia, sabe? Quem é de São Paulo sabe, quem não é de São Paulo não sabe, mas está tudo tranquilo, isso não muda nada na história. E fiz o exame junto com a minha mãe, que sempre me acompanhava, e fui de volta lá para o doutor Ricardo me avaliar. E aí aconteceu o seguinte, ele olhou o exame, ele falou assim: Felipe, seguinte, cara, você está com uma fratura de estresse em L3, na terceira vértebra lombar, e a sua vértebra, ela tá assim, ó, quase para cair. Eu olhei para minha mãe, olhei para ele e falei: tá, mas o que significa isso? E ele falou: olha, se você continuar fazendo o que você está fazendo, do jeito que você está fazendo, treinando, jogando futebol, fazendo esporte de impacto, a sua vértebra pode ceder a qualquer momento. E a hora que ceder, você vai perder os movimentos para baixo dela. Exatamente isso. Eu tive um choque,
naquele momento, e o meu choque foi paralisante, mas totalmente disruptivo no momento que ele chegou para minha mãe e para mim e falou assim: olha, Felipe, a partir de agora eu não quero mais que você pratique nada de atividade física. Você não vai caminhar longos minutos, você não vai correr, você não vai jogar futebol, você não vai treinar, você não vai fazer nada. Não tem como imobilizar você. Eu preciso de um tempo para sua vértebra ela calcificar, mas com isso eu preciso fazer um determinado tratamento com fisioterapia também envolvida para tentar, digamos assim, um reajuste de posicionamento. Mas você não pode mais fazer nenhuma atividade de impacto a partir de agora, no mínimo por 1 ano. Aí você imagina eu, 17 anos de idade, querendo ser jogador profissional, treinando intensivamente para isso, sabendo que eu estava no meu último ano de janela de oportunidade, e me deparo com isso. A primeira coisa que eu fiz, quando ele falou isso para mim, foi blasfemar contra ele. Eu estou falando blasfemar é uma forma bonitinha de falar, tá? É porque eu não vou falar o que eu falei pro médico aqui para você, mas falei. Tudo que você imaginar aí, ó, bota numa caixinha do elogio e falei pro médico, na frente da minha mãe. Minha mãe não sabia onde enfiar a cara, falar: Felipe, pelo amor de Deus, ele não tem culpa de nada, ele está tentando te ajudar, meu Deus do céu, não fala isso pro médico. E ele foi totalmente respeitoso comigo, entendeu, né, o grau de frustração que eu carregava por aquele quadro, e eu saí do consultório junto com a minha mãe. Eu chorava muito, chorei muito, e fui para casa, né? E aí a gente tem o day after, né, o dia seguinte. O dia seguinte foi pior do que o dia anterior, e o outro dia foi pior ainda do que o dia anterior, mas eu tive respeito pelo diagnóstico do médico, eu tive respeito pelo que ele me falou, até porque eu entendi realmente que eu teria os meus movimentos paralisados caso a minha vértebra tivesse cedido e caído. Eu dou graças a Deus por poder ter encontrado a tempo um ser humano, um médico, capaz de me dar um diagnóstico que me fez seguir por um outro lado da minha vida, né? E eu pude realmente tratar. Então, olha, quando eu fui para casa, eu passei por inúmeras fases assim, né? Porque eu não podia treinar, eu não podia jogar futebol, não podia fazer absolutamente nada que trouxesse impacto. Aí eu tentava criar solução, né? Eu falava assim: doutor, posso correr na grama? A grama tem menos impacto. Não pode, mano, você não pode fazer isso. Então deixa eu caminhar na grama pelo menos 45 minutos, 60 minutos, para eu conseguir manter um mínimo de base de condicionamento físico para quando eu voltar, eu não voltar do zero. Esse era o pensamento que eu tinha na cabeça, tentar criar uma alternativa, alguma solução para não ficar no zero. E ele falou: Felipe, não dá para você fazer isso, você não pode fazer isso, não faça. E eu respeitei e não fiz. Então, os 6 primeiros meses foram os primeiros 6 meses do tratamento mais cruéis que eu poderia ter, mas foi um choque da realidade de como eu estava me portando perante a vida, né? Com relação também à minha parte mental, com relação à hiperatividade, com relação à falta de respeito com o meu próprio corpo, achando que eu precisava daquilo e daquele estímulo diariamente, sem ter nenhum outro tipo de parâmetro com relação ao equilíbrio das coisas. E eu via meus amigos jogando futebol, eu sentava, né, do lado de fora da quadra, e eu olhava todo mundo alegre, jogando, se divertindo, correndo e tal, e foram inúmeras vezes que eu sentei do lado de fora da quadra e chorei muito nessa fase, chorei muito, entrei assim num estado que eu posso considerar muito próximo de depressão, uma tristeza profunda e absoluta, mas eu precisava eu precisava me levantar de alguma maneira, né? E, enfim, essa foi uma fase muito difícil da minha vida. E depois dos 6 meses, que foi um absoluto zero de praticar qualquer tipo de atividade física, eu comecei a fazer um determinado, digamos assim, uma reintrodução à atividade física com esse médico na clínica dele, com condicionamento físico, mas também sem muita intensidade. E eu
eu sabia que o trabalho que eu estava fazendo ali era um trabalho só de recondicionamento. Aquilo não ia me potencializar, conseguir eu atingir o meu objetivo maior, que era ter sido jogador. Cara, na verdade, eu tive que começar a aceitar a realidade do meu corpo, aceitar a realidade do meu físico, aceitar a realidade que aquele sonho que outrora tinha sido criado dentro de mim, ele precisava ser abandonado. E é muito difícil quando você tem esse tipo de sonho, quando você cresce com isso desde criança, quando você leva isso para uma idade quase adulta, né? Na sua adolescência, lá para 17, 18 anos, e você fala assim, cara, não vai dar, eu preciso largar isso. É muito difícil, mas não é o fim da vida. Então, quando isso acontece, você tem duas opções. Ou você aceita e trabalha no aspecto de enxergar outras possibilidades na sua vida, ou então você vai ficar frustrado, triste, deprimido, sem vida, se jogando no buraco até a hora que realmente isso for impossível de ser tolerável como ser humano, e aí acontecem coisas com o ser humano que a gente sabe que são muito graves, né? E graças a Deus, através de muita potência emocional, no sentido de sempre ter apoio da minha mãe principalmente, que sempre lutou e batalhou junto comigo, cada grãozinho de conquista com relação a esse reencontro com a minha parte física, né? Eu fui crescendo e fui largando isso, mas isso teve muito a ver também com a escolha da minha faculdade, né? Eu escolhi fazer educação física depois desse período. E aí eu entrei na faculdade de educação física, estudei por 4 longos anos na faculdade. Eu digo 4 longos anos, sabe por quê? Porque desde o primeiro mês de faculdade eu comecei a trabalhar na área, comecei a fazer estágio. E eu contei isso aqui na outra vez que eu dei essa aula. Falei, cara, é uma particularidade bem bacana, tá? Porque eu lembro desde hoje, eu trabalhei em uma academia, né? Comecei trabalhando lá na sala de musculação, nesse primeiro mês de estágio, no primeiro ano da faculdade. Imagina você, primeiro mês de estágio, no primeiro ano da faculdade, educação física, né? Mano, eu ganhava muito mal, muito mal. Você imagina uma pessoa que ganha mal? Imagina alguém que ganha muito mal. Agora potencializa isso vezes 100. Olha, naquela época, eu não sei se era real já, ou se não, acho que era real já. Mas imagina você ganhar 25 centavos por hora trabalhada. E aí, né, trabalhei 2, 3 meses, falei, tô começando e tal, mas o importante estar aqui, poderia estar aqui de graça e tal, e ainda assim estou ganhando lá os 25 centavos por hora trabalhada. Aí durou 3 meses, né, esse tipo de pensamento, tipo, consolador. E aí eu fui pedir aumento para gerente, né, da academia. Era lá na Avenida do Morumbi, ali numa academia que tinha ali, essa academia não existe mais, o nome dela era Craft. Não sei quem é essa dessa época, se está aqui, se é de São Paulo e sabe qual é. Mas, beleza, aí pedi e tal, e ela falou, não, Felipe, vou te aumentar, né? Beleza, aí chegou, né, tal, vai me aumentar. Daqui a pouco eu tive que assinar qual era o aumento, e ela tinha aumentado lá 25 centavos para 35 centavos, 40 centavos, não lembro de cabeça, mas olha, não era nem 50 centavos. E aí eu falei, caramba, que loucura, né? Mas quis te contar isso aí só para você entender como a gente começa dentro da nossa área, dentro da nossa profissão, muitas das vezes, e tem que simplesmente passar por todos esses obstáculos. Mas beleza. E aí continuei dentro da Faculdade de Educação Física, comecei a trabalhar, comecei a desenvolver e tal, tudo, e nessas surgiu a possibilidade, a ideia de eu me envolver novamente com o futebol. E foi aí que eu comecei a investigar a possibilidade de ser árbitro de futebol, né, pela Federação Paulista de Futebol. E aí a ideia ganhou corpo. Por quê? Porque eu tinha condicionamento físico suficiente, obviamente, para me tornar, né? O problema das minhas costas não me incomodava mais num grau que me incomodava tanto quando eu tive a fratura, e eu comecei a ir para esse tipo de estudo. E aí comecei a me envolver, passei na seleção, tanto prática quanto teórica, fui lá, tal, tô eu lá na Escola Paulista de Árbitros. Putz, caramba, para mim foi uma realização esse período todo, porque eu fiquei mais ou menos aí
uns, digamos, 8 anos atuando como árbitro de futebol da Federação Paulista de Futebol, e aí pude conhecer o estado inteiro de São Paulo, viajar para muitos lugares, passar os meus finais de semana uma hora em cada lugar, né? Recebendo escala, cumprindo jogos, vivendo inúmeras experiências dentro do campo, mas como árbitro. Não fui como jogador, mas fui como árbitro e tive uma, digamos assim, uma vivência incrível com relação a esse universo. E foi muito legal isso, porque isso foi sendo realizado paralelamente à minha vida profissional também. Eu continuei estudando, continuava atuando, me formei na Faculdade de Educação Física, trabalhei muito tempo como personal trainer e atuando como árbitro também. Então foi mais ou menos aí uns 8 anos da minha vida trabalhando dessa forma, até que eu cheguei num patamar, lá para 2006 mais ou menos, que eu falei, bom, cara, é legal, tudo isso que eu estou fazendo é legal, tá bacana esse negócio que eu estou fazendo de treinamento personalizado também, muito legal, mas eu sinto que está faltando uma cereja em cima do bolo. Eu não estou plenamente satisfeito profissionalmente, eu não estou me sentindo com aquele tesão puro e simples de caramba, estou levantando diariamente com aquela vontade absurda de fazer isso profissionalmente. E foi aí que eu comecei a pesquisar, né? Foi aí que começou a entrar Pilates na minha vida. E um amigo meu da época, ele também é professor, ele chegou para mim e falou assim, Felipe, olha, vai ter um curso aqui no Brasil de uma escola que não é do Brasil e apenas um grupo seleto de professores vai poder fazer esse curso porque esse grupo é dessa academia, tá? Você não quer fazer junto com a gente? Porque assim, eu posso tentar te colocar como convidado, já que você é meu amigo, tal, tudo, e de repente a gente vai precisar de mais professores para trabalhar também. O que você acha? Aí eu falei, putz, mas Pilates, tipo, alongamento, sei lá, não tem corpo bom para isso, né? Tipo, vou falar para você uma coisa, ó, você aí que acha que você não tem mobilidade, não tem flexibilidade, não tem nada no seu corpo, entendeu? Que você acha que seu corpo é uma porcaria em termos de mobilidade, olha só uma coisa, tá vendo isso aqui, ó? Ó, dá pra ver aí? Dá, maravilha. Isso aqui, eu prometo pra vocês, juro, era o que eu conseguia fazer com relação à mobilidade da minha coluna pra frente do meu corpo. Eu não conseguia descer mais, tá? Outra coisa que sempre foi muito marcante pra mim, foi marcante na primeira aula que eu conheci, Pilates, foi quando a gente fez esse exercício aqui, ó. Eu sentei, né? Deixa eu ver, aqui dá pra ver. E aí, eu fazia as flexões laterais de coluna e a minha flexão máxima era essa. Ó o cotovelinho aqui dobrado, a mãozinha aqui, um esforço absurdo para tentar estender o braço, ombro travado, lateral do tórax, então nem se fala. E a cabecinha caída aqui, ó, né? Homens, vocês sabem muito disso, mais do que eu agora, né? Porque agora a minha percepção de movimento era outra. Então, gente, eu sei o que é ter o corpo ferrado com a idade que eu tinha. Nessa época eu já devia ter uns 25, mais ou menos, por aí. Mais ou menos, 20 e poucos anos. Já era formado, trabalhava com educação física, trabalhava com treinamento personalizado, adorava fazer trabalho de força, mas mobilidade, alongamento, reestruturação postural global era uma coisa que faltava na minha vida. E aí beleza, ele falou, cara, não tem problema, você não tem problema com relação a estar se sentindo assim ou estar com o corpo assim. Você vai aprender a técnica, você vai entrar de cabeça, fazer os laboratórios, fazer as aulas práticas, fazer tudo e você vai melhorar. E eu acho, ó, conhecendo você como eu te conheço, tenho certeza que você vai se dar super bem nessa área. E aí eu recebi aquela informação, fui para casa, avaliei, refleti um monte de coisa e falei, bom, independente de eu ter a habilidade ou não física para isso, eu vou encarar. Beleza, vou fazer o curso. E olha, comecei a fazer o curso e logo na primeira aula eu aprendi, né, tecnicamente falando, biomecanicamente falando, anatomicamente falando, enfim, aprendi um movimento que é básico do ser humano, né? E esse movimento da cabeça aqui, né? A gente faz o movimento de aceno, do sim e do não, dentro do Pilates, mas eu fazia esse movimento. Por quê? O encurtamento do meu corpo ele era tão grande na parte de trás
que quando eu dirigia várias horas dentro do carro por semana, tá? E tinha um caminho que eu fazia que era pegar, quem sabe pegar era pegar desde o comecinho lá quase perto da Vila Madalena, começa a avenida, tem a, como é que chama ali? Era a Henrique Schaumann, depois você pega a Brasil inteira, depois você pega a Brasil inteira, você cai aqui no Obelisco de Ibirapuera. Eu pegava aquele caminho totalmente parado, 6h30 da tarde. Quem sabe, se Edson sabe o que eu estou dizendo. Era no mínimo para chegar na minha casa 1h30, 2 horas, tá? Nos dias que eu tinha que pegar esse caminho. Beleza, eu vim descobrindo a mágica, a beleza que existe no movimento do aceno, desse movimento. Sabe por quê? Porque eu era tão petrificado, minha coluna era tão pedra já nessa época, que para fazer isso, ó, eu colocava, né, a cabeça no banco do carro, mão no volante, sentava na postura que eu estava aprendendo dentro do curso, né? E aí a minha descoberta era fazer isso, ó. Porque do jeito que eu fazia, com a técnica que eu aprendi, eu comecei a sentir, sabe essa base aqui do crânio? Aqui a gente tem uma região chamada occipital, né? Eu comecei a alongar essa musculatura espontaneamente e era uma sensação de que alguém realmente estava me puxando para cima e eu vim crescendo, né, nessa posição. E a retração era muito grande, então eu fazia longas vezes, vários momentos durante esse trânsito, esse movimento que me trazia um alívio totalmente, digamos assim, confortável. E é incrível, né? Porque a percepção de um simples movimento e da minha felicidade no momento que eu entendi esse simples movimento e do benefício que esse movimento causou para mim, gerou digamos assim, uma motivação para que eu falo, caramba, estou começando a curtir esse negócio de Pilates, estou começando a gostar desse negócio de Pilates. E aí eu fui, né? Me entreguei no processo, me entreguei no curso, me entreguei de verdade, assim, até que isso se tornou a maior parte dentro do meu trabalho. Porque assim, a gente vai migrando, né, de áreas em áreas dentro da educação física e aconteceu o seguinte, aconteceu um momento que eu comecei a trabalhar muito mais com Pilates do que com treinamento personalizado, do que com personal training e surgiram várias oportunidades. E aí eu fui aqui dentro mesmo de São Paulo trabalhar em um clube super renomado de São Paulo. Foi no... Vou falar o nome, tá, gente? Não tenho problema nenhum de falar o nome das coisas, eu acho que até dá mais valor para a história, e as pessoas que eu conheci nesse processo são muito importantes para mim, até porque cada uma delas me traz um grande aprendizado. E fui trabalhar no Clube Paineiras do Morumbi, né? O Clube Paineiras do Morumbi, para quem não sabe, é um clube nobre aqui de São Paulo, tá bom? É um clube bem grande, e na época eles tinham montado três estúdios de Pilates diferentes dentro do clube, e tinha uma demanda de alunos muito grande. Então eu entrava no clube em um determinado horário, no fim do dia, tipo, acho que 4 horas da tarde, mais ou menos 5 horas da tarde, e até 10 horas da noite direto, com várias aulas consecutivas, sempre uma aula seguida da outra, 5, 6 alunos por horário dentro do estúdio, e na época a gente trabalhava em forma de circuito. O que é circuito? Você coloca um aluno numa máquina, coloca o outro aluno em outra, você coloca o outro na outra, todas máquinas diferentes, tá? E aí você, professor, fica passando uma sequência diferente para cada aluno ali, uma loucura, né? Não é, por exemplo, como é hoje em dia aqui, ó. Você está vendo no estúdio? Os aparelhos são em sequências, né? Eu tenho 5, 6 aparelhos em sequência da mesma coisa. Eu venho aqui para dar aula no grupo, eu dou a mesma aula para todas as pessoas do grupo quando isso é grupo. Mas nessa época não era assim, né? E aí você tinha que criar várias aulas, várias estruturas, vários planejamentos e atender essa demanda. E passava, olha, por dia na minha mão passava mais ou menos 30, 40 pessoas diferentes. E era uma loucura, era uma maluquice, porque você trabalhava a noite inteira, no período tarde e noite nesse lugar, de manhã, 6 horas da manhã já começava no outro, enfim, era 10, 12, 13 aulas ali por dia, tranquilamente, com muitas pessoas. E aconteceu o seguinte, chegou uma hora que eu falei, bom, legal, bacana, 2009, falei, caramba, tá super legal, tô adorando trabalhar com Pilates, mas eu quero mais do que isso, eu acho que eu posso conhecer Pilates de uma maneira diferente do que eu conheço. Eu posso agregar mais valor, agregar mais conhecimento, mais vivência através da minha vida profissional. E aí 2009 foi um ano muito interessante,
Por quê? Porque a gente estava há um ano da Copa do Mundo da África do Sul, a gente estava ainda nesse ano, um ano que eu poderia, né, ter um planejamento. E por que eu falei da Copa? Porque você sabe que eu gosto de futebol muito. E eu tinha um grande sonho também de assistir uma Copa do Mundo. Só que não era só isso. Olha só a oportunidade e a janela de oportunidade que 2009 me trouxe, tá? Passou pela minha cabeça, por que não ir para a África do Sul? Por quê? A África do Sul é um país que fala a língua inglesa. Dentre inúmeras outras línguas, o inglês é a língua principal em termos comerciais, tá? Para quem não sabe, a África do Sul é um país de várias línguas diferentes, né? Tem uma carga cultural muito grande, muito bacana mesmo. A história do país é fenomenal e eu vou te falar algumas coisas com relação a isso. E beleza, quero falar inglês, quero assistir uma Copa do Mundo, mas como é que eu vou trabalhar na África do Sul com Pilates? Aí veio a grande coisa que eu pensei. Bom, vamos lá. Não tem como eu sair do Brasil aqui, deixar tudo que eu tinha, né, os empregos que eu tinha, a minha renda, enfim, os meus alunos, e ir para a África do Sul me aventurar por 20, 30 dias para assistir a Copa do Mundo e não vou absorver nada de inglês nesse período, vou só me divertir e voltar para cá. Não dá para fazer isso. Então, não tinha condição de ficar me mantendo lá simplesmente para passear. Então vamos fazer o seguinte, deixa eu entrar aqui para ver a África do Sul, beleza. Aí falei, que lugares da África do Sul eu vou conhecer? Vamos conhecer a geografia da África. Aí tal. Falei, bom, daqui do que eu conheço, ou eu posso morar em Johannesburg, ou eu posso morar na Cidade do Cabo, que é Cape Town. E eu falei, legal, vou começar então a pesquisar Pilates nessas áreas. Foi onde eu consegui encontrar vários estúdios de Pilates, vários profissionais. Montei minha cover letter, que é a minha carta de apresentação em inglês, traduzi o meu currículo, coloquei meu objetivo principal, escrevi um e-mail e aí fui e comecei a mandar esse e-mail para várias pessoas, né? Para várias pessoas, em Johannesburg, em Cape Town. E olha, eu lembro do seguinte, quando eu comecei a enviar, eu não tinha muita expectativa que as pessoas me respondessem. Eu não criei essa expectativa, eu tinha a esperança de que isso gerasse alguma mão, né, dupla, alguma mão de volta, algum retorno, mas eu não criei essa expectativa muito grande com relação a esse retorno. E aí foi que, olha, todos os e-mails que eu mandei, todo mundo me respondeu como se me conhecesse. Uma coisa incrível, uma coisa que eu falo, nossa, que legal, como é que essas pessoas, elas, tipo, já no primeiro momento me passam tanto que confiam naquilo que eu estou falando, né, sem me conhecer, sem ver nenhuma foto minha, até porque não tinha naquela época, eu acho que não tinha, Instagram não tinha, WhatsApp não tinha, a comunicação era bem feita por e-mail, não lembro se Facebook tinha ou se era, como é que chama aquilo da época lá? Peraí, como é que chama aquele negócio que tinha antes de Facebook? Não é ICQ não, ICQ é muito velho pra mim, tá gente? Eu não tô dessa época não. Era outra coisa lá, que era tipo um Facebook da época, mas não era, eu não lembro o nome. Enfim, era tipo um não, como é que se chamava? Eu não vou lembrar. Mas enfim, era antes do Facebook. Mas eu não usava muito aquilo. Enfim, as pessoas responderam pra mim, todas muito elegantes. E eu comecei a fazer o quê? Um funil com relação às pessoas que eu ia procurar, né? Obviamente eu comecei a pesquisar, vi as localizações que elas me responderam e eu fui para lá, para a África do Sul, com pelo menos, sei lá, 5, 6 entrevistas agendadas, né? E dentre essas entrevistas que eu estou relatando para você, eu tive a possibilidade de primeiro ingressar para assistir a Copa, né? Falei, bom, tô indo sair do Brasil, fui para a África, já tinha tudo agendadinho direitinho, mas eu agendei planejando. Então o que eu fiz? Fui assistir os jogos, fiz o meu tour lá pela África do Sul, acompanhando o Brasil, enfim, tive lá os meus momentos bem gloriosos de prazer nesse período da África do Sul. E foi que eu estava chegando já na última cidade que eu ia ficar com a minha base, que era a Cidade do Cabo, né? Passei por várias outras cidades, mas resolvi me basear, ficar localizado na Cidade do Cabo,
Porque a cidade do Cabo, para quem não conhece, ela é uma cidade muito acolhedora com relação a imigrantes, tá bom? Por quê? Porque ela necessita, digamos que a cidade do Cabo é um polo europeu na África do Sul, tá? É desenvolvido quando a gente fala the picture, né? Quando você fala the picture, você enxerga assim, ó, você tem uma cidade que você vê na foto, que é a parte desenvolvida. Aí você tem fora da foto. O que você vê fora da foto, gente, é muito difícil. É país de terceiro mundo, tá? Falta saneamento básico, falta estrutura de transporte. Na época, eu lembro que não tinha nem transporte tipo ônibus pra gente pegar, tá bom? Você tinha que pegar ou táxi para se locomover, ou você tinha que pegar então o que era chamado de black taxis, tá? O que são os black taxis na África do Sul? São, sabe quando você pega a lotação? Sabe lotação? Lotação é que a gente pega em perua ou minivan, né? Então, black taxis era aquilo. Por quê? Porque a população da África do Sul, os negros, tá bom? Utilizavam aquele transporte. Mas os brancos da África do Sul jamais pegariam um black taxi. Aí você fala, caramba, mas como assim? Para quem não conhece, a África do Sul é um país que sofreu com o apartheid, né? O apartheid, por causa da segregação racial, até hoje tem muito no processo de consciência, né? Uma devastação muito grande com relação ao respeito ao ser humano e ao próximo por causa da cor da pele, né? E a África do Sul é um país que sofreu muito com isso. Então, como eu era brasileiro, a gente se vira em qualquer lugar, né? Eu comecei a pesquisar como é que se pegava isso e realmente eu me transportava lá junto no Black Taxi, né? Eu não tinha transporte, não tinha ônibus, não tinha nada, eu precisava me locomover e eu me locomovia através dessas vans, dessas lotações com a população da África sem problema nenhum. E por que não tinha problema? Porque eu era estrangeiro, apesar de ser branco, eu era estrangeiro, tá bom? E era brasileiro. Então todo mundo quando fala comigo fora do país, principalmente na África do Sul, que o pessoal gosta de futebol e gosta do Brasil, começa a falar nome de jogador. Ah, Neymar, olha pra você, não é nem bom dia, Neymar, entendeu? E é engraçado isso, porque isso liga as culturas, né? O fato de você gostar de futebol, as pessoas gostarem de futebol, saberem nomes de jogadores, isso vai ligando as histórias e vai fazendo com que você tenha uma maior aceitação também aí. E enfim, deixa eu só voltar aqui no lado da história que eu lembrei dos Black Taxis, né? Foi quando eu cheguei lá na África do Sul, então, Cape Town. Passei da Copa do Mundo e tal, me estabeleci em Cape Town. Ali eu ia começar a fazer as entrevistas. E foi engraçado uma coisa. Eu conheci um cara chamado Anthony Bursack. Anthony Bursack foi campeão mundial de kitesurf. Só que eu não conhecia esse cara pessoalmente. Eu conheci esse cara através do e-mail que eu tinha mandado para ele e da resposta do e-mail da minha carta de apresentação que ele tinha me dado. E aí eu passei para ele as datas que eu iria estar ali. E existe uma localidade do lado ali de Cape Town que se chama Blouberg. Blouberg é uma praia onde venta pra caramba, né? E ali as pessoas também têm os kites. E o Anthony morava ali. E tinha um estúdio onde ele dava aula, que era dele, né? Que era apenas ele trabalhando dentro do estúdio. Estúdio tranquilinho ali e tal, mas era dele. E ele falou pra mim, Felipe, você vai estar aqui nessas datas? Ele passou as datas pra mim e falou, eu falei, vou. Estou a semana inteira, estou disponível, estou chegando agora, a gente quer me conhecer e tal, tudo. Ele falou, não quero te conhecer agora, sabe por quê? Porque eu não vou poder te conhecer pessoalmente. Mas eu queria que você, nessa semana, eu vou estar fora, eu estou indo para, eu não sei se era uma competição ou acompanhar alguma viagem que ele tinha para fazer. Mas ele falou, eu estou saindo daqui agora e eu estou deixando meu apartamento vazio, tá bom? Tá sozinho meu apartamento e meu estúdio com os meus alunos. Todos os meus alunos vão estar aqui essa semana, só que eu não tenho ninguém para dar aula para eles. Será que você não pode assumir as aulas que eu iria dar para os meus alunos? Em contrapartida também, como eu estou aqui em Blouberg, talvez você não tenha onde ficar aqui. Você fica no meu apartamento. O apartamento dele de frente para o mar, de frente para Table Mountain, né? Longe, obviamente, da cidade. E o cara falou isso. Aí eu falei, caramba, como assim? Você não me conhece pessoalmente. Você nunca falou comigo, nunca ouvi sua voz,
simplesmente a gente teclou e escreveu por e-mail, e você está, tipo, confiando que eu posso ficar dentro da sua casa e que eu posso atender todos os seus alunos. Quer sentido de valor, de confiança mais importante do que isso? E eu falei, caramba, que legal, né? A pessoa teve a percepção de confiar tanto em mim que ela se permitiu fazer isso. E foi muito bacana. Mas foi muito desafiador para mim, sabe por quê? Porque naquele momento, a minha dificuldade com relação a falar o idioma era muito grande, falar inglês, tá? Como todo mundo que aprende inglês, a gente procura entender mais do que falar, porque é mais fácil você ouvir do que você falar, né? Mas mesmo assim, o lance de ouvir também requer treinamento. E é diferente quando você está fora de um país como esse, porque você tem sotaque, você tem um ritmo no qual as pessoas falam e você tem outros idiomas que as pessoas falam. Então, às vezes ela fala inglês, mas ela joga uma palavra em afrikaans, que é um outro idioma que existe lá na África do Sul. Ela fala inglês, mas ela joga uma outra palavra em Xhosa, que é um outro idioma que tem lá na África do Sul. Então, além do problema da língua, eu tinha o problema dos dialetos que existem lá também. E também, tipo, cara, era muito difícil pra mim. Pra você ter ideia, o primeiro dia que eu fui dar aula no estúdio lá do Anthony, eu falei assim, como é que vai ser esse negócio? Eu não sei falar pra pessoa deitar em inglês. Mas não tem problema. Cara, eu já enfrentei tanta coisa na minha vida, eu falei, não sei falar, eu vou mostrar. Então, eu chegava lá, o aluno vinha fazer aula comigo, tipo, eu falava, meu, beleza, I don't know how to speak in English. Tipo, eu não sei falar inglês, tá? Eu já jogava sincero com a pessoa. E eu chegava para a pessoa e falava assim, olha, vamos deitar. Tipo, pensava besta, né? Falava, vamos deitar em português, mas eu falei, tipo, falava, a pessoa entendeu o que eu estava falando. E aí eu deitava, e a pessoa deitava. Agora você imagina eu passando uma aula inteira tendo que fazer, entre aspas, mímica, né? Para me comunicar. Mas não foi isso que me bloqueou. Era muito difícil, Alguns dias eu falava, caramba, será que isso vai dar certo? Não sei se vai dar certo, mas eu vou enfrentar a situação. Eu vou me colocar na situação, porque se não der certo, pelo menos eu tentei. E eu não vou sentir aquele negócio de, olha, a oportunidade estava aí, mas você não enfrentou, né? Então, eu fui pra cima, e fui construindo as relações. E olha, posso dizer pra você, todos os alunos do Anthony naquela semana se tornaram pessoas que eu pude contar durante todo o período que eu estive na África do Sul. Todos se tornaram super colegas, super amigos, pessoas que se um dia eu precisasse contar dentro da África do Sul, eu poderia mandar uma mensagem, eu poderia ligar, eu poderia entrar em contato. Tanto quanto o Anthony, né? Que é um cara fenomenal e me deu essa oportunidade. Só que eu sabia que ia ser só por uma semana, porque depois ele voltaria e eu não poderia continuar com os alunos dele, porque também era a fonte de renda dele, né? Então o que aconteceu? E eu vi que o estúdio não era grande. Eu tinha outra carta na manga, que era a entrevista que me levaria a ter vivido na África do Sul por 2 anos completinhos trabalhando com Pilates. Foi aí então que eu conheci a Katia Kinski. Katia Kinski é uma pessoa, né? Ela foi bailarina do Balé de Moscou por 15 anos. Então, disciplina era com ela, trabalho duro era com ela, puxão de orelha era com ela, falar que a minha aparência estava horrível 6 horas da manhã quando eu chegava morrendo de sono no estúdio era com ela. Tudo que me colocou, digamos assim, na linha dentro da África do Sul veio da boca da nossa querida Katia Kinski. E eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista com ela, onde também eu não entendi absolutamente nada do que ela falava, né? Na primeira vez que eu encontrei com a Katia, foi lá mesmo em Cape Town, tentando lembrar o nome do bairro ali em cima, onde era, mas eu não vou lembrar de cabeça agora. Mas beleza, sentei para conversar com ela, começou a conversar comigo. Agora você imagina, eu tentando me comunicar em inglês, sem saber direito como falar. Ela falando inglês com sotaque de russa. Você já falou inglês com alguém que tem sotaque de russo, carregado, e ainda fala com a língua tipo um pouquinho presa?
é muito complicado. E aí foi muito complicado e difícil. Então eu tive que tirar outra carta da manga. Peguei o contrato que ela tinha para me dar, levei para casa, mostrei para um amigo meu, mostrei para o William. E o William falou, bom, eu vou com você na entrevista, porque se você não entende o que ela está falando, eu vou entender. Eu fico como mediador ali e falo com você. E foi isso que aconteceu. No outro dia, eu fui com ele para o estúdio da Kátia. E ali a Kátia, falei pra Kátia, Kátia, esse aqui é meu amigo, tal, lá. Conversei com ela, falei, explica tudo pra ele, porque aí ele transmite pra mim. E foi isso que aconteceu. Até que aí eu aceitei, assinei o contrato e tal, tudo. Foi a pessoa que assinou o meu visto de trabalho também na África do Sul. E ali eu comecei a minha jornada, né? E foi muito espetacular essa hora, sabe por quê? Porque lá, juntamente com a Kátia, no estúdio dela, eu pude conhecer profissionais do mais alto gabarito. Pessoas extremamente profissionais, extremamente conectadas com a essência do método Pilates. E eu conheci ali também o que hoje é a maior organização mundial, né, do método Pilates. A gente tem uma aliança que se chama Pilates Method Alliance, que é uma aliança do Pilates internacional, onde é uma comunidade onde os melhores profissionais do mundo estão envolvidos de alguma maneira. E eu não conhecia aquilo. E aí a Kátia perguntava para mim, bom, você faz parte da comunidade PMA? Você faz parte tal? Você é certificado pela tal? E eu não sabia do que ela estava falando. E aí eu me dei conta e falei, caramba, eu acho que era isso que eu estava buscando, era isso que eu estava precisando. Que as pessoas me trouxessem uma novidade, um outro parâmetro, né, um outro patamar com relação ao envolvimento com o Pilates. E aquilo foi me cativando dentro do meu trabalho que eu fazia lá na África do Sul. E me potencializou a querer estudar e saber mais, estar mais envolvido com relação a isso. E lá dentro da África foi uma grande experiência que eu tive como professor, tá? Porque você imagina eu ali, né, tendo a oportunidade de, através do meu trabalho, ganhando dinheiro, né, para dar aula, conhecer pessoas de várias nacionalidades. Eu dei aula para iraniano, eu dei aula para pessoas da África do Sul, eu dei aula para gente que nasceu na Inglaterra, eu dei aula para americano, eu dei aula para pessoas que nasceram, sei lá, na Croácia, eu dei aula ali para pessoas que nasceram no Canadá, eu dei aula para pessoas que nasceram em outros países que são da África ali, né, não na África do Sul, mas ao redor. Enfim, dei aula para francês, dei aula para alemão, dei aula para um monte de gente. E eu vou te contar essa história do alemão. O nome dele era Florian, né? Florian era um pneumologista, médico pneumologista, super top, maravilhoso, gente boa pra caramba. Só que o Florian fazia aulas junto comigo, que eram aulas tipo assim, de alinhamento e balanceamento. Ele não queria ir toda semana, e ele marcava comigo quinzenalmente as aulas. Mas era assim, ó, que mês a gente tá? Outubro. Vamos lá, outubro. A gente vai marcar já todas as datas e todos os horários que eu vou vir nos próximos 2, 3 meses, tá bom? Tá marcado? Beleza. Você pensa que existia esse negócio de ligar para confirmar? Cara, eu marquei aula com ele dia 15 de outubro, às 8 horas da noite. Dia 15 de outubro, às 8 horas da noite, estava lá Florian. E se eu não estivesse, o erro e a falha seria totalmente minha. Porque para ele seria um absurdo, como assim? Desde 20, 30 dias atrás eu já agendei com você, não tinha essa de ficar confirmando. Sabe aquele negócio que você faz, seu dentista faz às vezes? Ele pega assim, né, marca para você as datas, né? E aí a secretária dele liga para você um dia antes lá. Senhor Felipe, você está agendado para amanhã às 15 horas, posso confirmar? Puta coisa chata, né? Primeiro, por que é chato? Porque é um processo de retrabalho, e retrabalho gasta energia sem necessidade. Então, eu me ajustei muito bem àquela realidade, porque não só com o Florian, que era um caso tipo excepcional, né, de marcação e de agendamento e de respeito com aquilo, mas com os outros alunos também, todo mundo marcava e estava marcado e ponto final. E se por um acaso a pessoa não pudesse ir, ela ligava, ela mandava e-mail, ela fazia você saber que ela não iria. Ela jamais deixava você esperando. Jamais ela deixaria você esperando. Sabe por quê? Por respeito a você profissional, por respeito ao horário que você poderia utilizar com uma outra pessoa. E isso era muito fenomenal na África do Sul. O sentido de respeito com relação a isso era muito grande.
E existiam histórias assim muito incríveis que eu posso ficar a noite inteira aqui compartilhando com vocês. Mas tem mais uma de um aluno meu lá, que era o Mohamed, que eu vou comentar com vocês. O Mohamed é um cara muito gente boa. E o Mohamed, ele é... Como é que fala muçulmano em português? Muçulmano? Acho que é muçulmano. Muçulmano. Ele é muçulmano. E ele é Colored. Sabe o que é Colored? Para você que talvez não saiba o que é, Colored, lá na África do Sul, é designado uma etnia que ele não é nem negro e ele não é nem branco, tá? Mas ele é Colored. Tipo, ele é meio que moreninho, assim, mais escuro do que eu, mas ele não é negro, tá bom? E aconteceu que eu vivi várias histórias com o Mohamed. E desde quando ele me conheceu, ele foi muito empático comigo, as aulas eram muito bacanas, ele fazia aula 2 vezes por semana, junto com a... como é o nome dela? Ai meu Deus, não vou lembrar de cabeça o nome da menina. Mas ele fazia junto com ela as aulas, tal, tudo, né? Beleza, e aí ele me contava um pouco da vida dele. E ele viveu na África do Sul desde criança. E aí ele contava, sabe o quê? Isso eu vou contar porque, cara, quem viveu isso e quem pôde estar em contato com esse tipo de história tem que respeitar muito o próximo, tem que respeitar muito o ser humano, tá? E o Mohamed, como ele não era nem negro e nem branco, ele era colored, ele tinha as questões de aceitação social. E pelo fato dele não ser branco, existia uma delimitação, né, nas praias, nas principais praias da cidade do Cabo, dentre elas Camps Bay, que é uma das praias mais turísticas que existem ali na África do Sul, tá bom? E aí acontecia o seguinte, ele falava, Felipe, eu ia pro colégio e tal, tudo, a gente tinha separação dentro do colégio, meus amiguinhos, isso, aquilo outro, e quando era a hora da gente ir pra praia, né, que ia todos os amiguinhos juntos, ele podia ir até determinado ponto. A partir daquele ponto, ele não podia mais pisar naquela faixa de areia para frente e não podia ir com os outros amiguinhos brancos dele para aquela área da praia, porque ele não era branco, ele não tinha autorização do governo para pisar naquela área. E ele falando isso enche os olhos de lágrimas, né? Ele falava e ele transmitia a sensação, a percepção, o sentimento que ele carregava por causa daquilo. Mas o Mohamed também, ele teve 2 opções na vida dele. Assim como eu tive as minhas 2 opções quando eu sofri aquela fratura de L3 no meu corpo. Ele podia ter se tornado uma pessoa totalmente revoltada, querendo vingança e sendo uma pessoa, enfim, com questões emocionais muito graves, mas ele podia ter se tornado quem ele se tornou. Você não viu o Mohamed sem sorriso no rosto, você não viu o Mohamed carrancudo, você não viu o Mohamed e ele não te perguntava como você está, você não via essa pessoa. A pessoa era alegre, extrovertida, pessoa preocupada com o próximo, querendo sempre gerar um ambiente de virtuosidade assim. Então é só para você ver as experiências que são importantes que a gente vive quando a gente sai, né, do nosso quadrado, quando a gente sai da nossa percepção, quando a gente realmente se coloca na vida para sair da zona de conforto e considerar algo muito novo na nossa vida. E aí foram 2 longos anos aí na África do Sul com experiências incríveis, maravilhosas, amigos feitos, e chegou um momento que eu falei, bom, ou eu vou ficar aqui para sempre, e era bacana ficar lá para sempre também, ou eu vou voltar para o Brasil, né? E eu preciso de um tempo para me recolocar no mercado e fazer com que as coisas aconteçam. E eu decidi voltar para o Brasil, né? Até porque eu tenho minha família aqui, tenho minha mãe aqui principalmente, e isso me fez muito pensar na volta para o país. E voltei, lá para 2012, voltei para o Brasil e voltei com aquela ideia, falei, caramba, voltei para o Brasil, beleza, mas eu não quero me desconectar com o que eu aprendi da questão internacional do Pilates, né? Da vivência com profissionais tão tops assim, tão incríveis, de um patamar maravilhoso, eu quero continuar com isso. E foi quando eu comecei a estudar mais com relação a como entrar nessa organização, que é a Pilates Method Alliance, e fui lá, apliquei, virei membro, fiz a prova, passei na prova de certificação também, me tornei um certificado dessa aliança mundial de Pilates e comecei a me envolver muito nessa questão também, o que me potencializou muito a conhecer sempre de forma abrangente a metodologia através dos olhos de professores
muito incríveis. E aqui no Brasil eu tive que começar a trabalhar novamente, né? E fui trabalhar no Centro de Bem-Estar e Saúde, onde eu fiquei mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, até eu construir, né, a Macabelli Pilates. Mas eu quero falar um detalhe para você com relação a esse retorno, porque assim, antes de eu ter conseguido, como é que se fala, construir a Macabelli Pilates, eu conheci muita gente dentro desse centro de bem-estar. E mais uma vez, todas essas pessoas foram muito maravilhosas comigo, né? E eu comecei a construir trabalhos muito de sucesso dentro desse ambiente, inclusive a parte de acompanhamento de trabalho, né? E uma dessas pessoas que eu acabei conhecendo dentro desse centro de bem-estar, que fica aqui na Avenida República, ficava, né, na Avenida República do Líbano, aqui em São Paulo, perto do Parque Ibirapuera, foi a Patrícia. Patrícia, ela ia falar que é uma coisa, mas ela ia ficar chateada comigo. Eu vou falar, Patrícia, desculpa, mas vou falar sim, vou falar. Patrícia é uma pessoa que fazia aulas lá nesse estúdio, gostava muito de um professor que dava aula, e aí eu acabei que eu entrei no lugar desse professor. Imagina, gente, professor queridíssimo por todo mundo super assim acompanhando esse professor, e de repente o professor sai e eu tenho que entrar. Você imagina assim, ó, imagina quando o Neymar sai de campo e tem que vir um outro cara substituir o Neymar. Se esse cara ele for um pouquinho pior que o Neymar, ele tá ferrado, né? Porque o pessoal vai cobrar. E aí foi que eu fui construindo confiança dessas pessoas, desse público e tal, e conheci a Patrícia, desenvolvi um trabalho com ela. E aí fui desenvolvendo trabalho com ela foi tendo resultado no próprio corpo, ela foi saindo de um estágio, né, de situação física e entrando num estágio totalmente diferente de conhecimento, de consciência com o seu próprio corpo, e fui trabalhando com a Patrícia. E aí a Patrícia falou, nossa, que legal, não sei o que, adoro o seu trabalho e tal, você não quer fazer um trabalho com meu filho? Fui fazer o trabalho com o filho dela. Nossa, adoro o seu trabalho, não quer fazer trabalho com o meu filho? Vou fazer trabalho, isso aqui, vou fazer o trabalho com o seu marido. Beleza, vou lá, atendi o marido e tal, tudo bacana. Essas pessoas se tornaram muito fantásticas dentro do meu relacionamento, né? E a confiança no meu trabalho, ela foi de tamanha grandeza que a Patrícia chegou para mim e falou, bom, cara, você não quer abrir um estúdio de Pilates? Você fala sempre disso? Bacana, quer, né? Legal, o que você acha se a gente fizer uma sociedade? E foi aí que começou a construção da Macabelli Pilates, tá bom? Um estúdio que está aberto já desde... Deixa eu lembrar de cabeça aqui, ó. Nosso estúdio já está aberto 2014, 2015. Acho que é isso. Eu não vou lembrar de cabeça a data, mas enfim, eu acho que já faz 5 anos que a gente está aqui nesse estúdio. E foi aí então que eu comecei esse trabalho junto com a Macabelli Pilates. Mas antes de abrir o estúdio, eu precisei viajar algumas vezes para fora. Para quê? Para me envolver de corpo e alma, também juntamente com o melhor que pode ter com relação a Pilates mundial. E foi aí que eu fiz a minha primeira viagem para os Estados Unidos, onde em Fort Lauderdale, em 2013, eu tive a oportunidade de participar da minha primeira conferência anual de Pilates, tá bom? Foi uma conferência incrível, minha primeira experiência numa conferência internacional dessa grandeza, e voltei para cá totalmente pilhado, né? Como é que eu vou usar tanto conhecimento? Como é que eu vou emoldurar tudo aquilo que eu já venho trazendo de bagagem técnica, e para onde que eu vou começar a aplicar isso? Como é que eu vou metodizar esse processo, né? De uma forma que todo mundo consiga ter os seus benefícios dentro das técnicas que eu venho estudando e aplicando. E foi aí em 2013 então que aconteceu isso. 2014 foi o ano de eu ir para a minha segunda conferência internacional da PMA, só que aí nessa segunda conferência já foi diferente. Eu já tive a oportunidade, como eu voltei de 2013 para cá em 2014, eu fiz um trabalho muito bacana de pesquisa científica, né? E dentro desse trabalho eu fiz uma pesquisa sobre gestão de resultados no método Pilates, tá bom? E aí o que aconteceu? Fiz esse trabalho, o trabalho foi aprovadíssimo, bacana, show de bola, e tive a oportunidade de aplicar esse trabalho para o Fórum de Pesquisa Científica da Pilates Method Alliance, e ele foi aprovado.
Isso quer dizer o quê? Que eu ganhei meus 5 minutinhos de fama lá em cima do palco, apresentando em inglês e mostrando o meu trabalho realizado aqui no Brasil, né, com relação aos resultados. Isso foi incrível, porque assim, eu tremia, né, bastante, tremia, nervoso pra caramba, falei, meu Deus, vai me dar branco, eu não vou conseguir fazer isso. Tudo que passa na cabeça de uma pessoa que está ali fazendo uma coisa pela primeira vez, né, com total responsabilidade e respeito, mas também, olha só a barreira, né, eu tinha ido para a África sem saber falar inglês. Eu não sabia nem falar para deitar e 4 anos depois eu estava ali no palco, né, com o microfone, apresentando o meu trabalho e fazendo a apresentação e mostrando quão eficiente era o Pilates para a minha comunidade aqui no Brasil, porque esse trabalho ele foi prático, ele foi um trabalho desenvolvido na prática, né? E essa pesquisa foi muito bacana. Qualquer dia eu vou compartilhar essa pesquisa com vocês aqui também, porque é muito incrível a pesquisa que eu fiz. E, enfim, 2015 foi um ano de novos conhecimentos. E aí eu digo para você que também foi um ano muito marcante para mim. Por quê? Porque eu voltei lá de San Diego com essa bagagem, ter aplicado, ter feito o fórum e tudo mais, tal. Voltei para cá, continuei exercendo meu trabalho, já com a Machiavelli Pilates ali entre vamos abrir, quando vamos abrir, planejamento e tal, tudo maravilha. Chegou no final de 2015, vamos para onde de novo? Vamos para os Estados Unidos, vamos lá para outra conferência, terceira conferência internacional da Pilates Method Alliance em 3 anos, hein? 3 vezes consecutivas, já dá até para pedir música no Fantástico, mas fui eu lá novamente para San Diego agora, tá? E em San Diego já foi onde eu fiz o fórum. Fui para Denver, primeira vez na minha vida que eu tinha ido para Denver, em 2015. Eu nunca imaginei que eu iria depois tantas vezes para Denver como eu já fui até agora em 2020. Por que eu digo isso para você? Porque foi lá em Denver, nessa conferência, onde eu tive a oportunidade de conhecer o trabalho de uma pessoa muito especial na minha vida. E essa pessoa muito especial na minha vida se chama Cara Hisser, tá? Cara Hisser, ela é uma professora de Pilates, né? De segunda geração. Isso quer dizer que ela teve contato direto com uma profissional, né, que teve aulas diretas com o Joseph Pilates. E a linha de trabalho que a Cara Hisser segue é a linha de trabalho da Elder original, que é a pessoa que teve aula com o Joseph Pilates, da Cat Grant, tá bom? Cat Grant é não gosto dessa palavra, não vou falar essa palavra discípula, tá? Não é discípulo coisa nenhuma. Ela é uma pessoa que teve contato direto com o Joseph Pilates por longos anos e é uma das 2 únicas pessoas que foi certificada pelo próprio Joseph Pilates enquanto estava viva, tá bom? Então a linha é muito próximo, né? O que Joseph Pilates ensinava para Cat Grant e o que Cat Grant trouxe até a vida de Cara Hisser. E Cara sempre foi uma pessoa muito espontânea, sempre sorridente, sempre nota 10. E desde quando eu entrei na aula dela, pela primeira vez que eu a conheci lá nesse fórum de Denver, a maneira que ela dava aula fazia eu me sentir totalmente à vontade no ambiente. E teve uma das frases bem bacanas que ela falava assim, deixava os professores no chinelo às vezes, sabe por quê? Porque ela estava lá em cima, tal, dando a aula prática, não sei o que, ela olhava, e no Pilates tem, vou falar para vocês, tá? Se for um professor desse jeito que estiver me vendo aí só por estar me vendo, tá, não tem problema nenhum, tá tudo certo. Mas ela pegava os professores assim, tava lá, tal, tudo, aí tinha aquele grupo daquelas menininhas, né? Que elas sempre queriam fazer o melhor exercício de todos, na melhor postura de todos, e olhava para ver se ela estava melhor do que os outros, tal. Chegava, desconstruía a pessoa. Chegava e falava, olha, querida, fica tranquila, você está fazendo bem, faz para você, não faça para o próximo ver que você está fazendo maravilhosamente bem. Isso não vai resolver a vida de ninguém. Então, faça o seu melhor por si mesmo, né? Concentra em fazer o seu melhor, fica com você durante a aula, se concentra, tenta extrair do seu corpo a melhor possibilidade nesse momento. Independente se você faz esse exercício originalmente falando, na perfeita execução mais plena de todas, como um modelo incrível, ou se você faz dentro do seu momento aquilo que é melhor para o seu corpo com os ajustes necessários.
E isso realmente foi me cativando muito. Sabe por quê? Porque eu gosto muito de trabalhar com o ser humano. E para trabalhar com o ser humano você precisa ter muito respeito pela condição do seu próximo. Eu sou uma pessoa que quando alguém vem para mim e traz uma situação como verdade absoluta, como uma verdade única, eu desconfio muito dessa pessoa. E desde um primeiro momento, a cara nunca trouxe uma forma de execução como a única forma de realizar o exercício físico. Não existe isso. Existe construção de habilidades motoras para um determinado fim, para um determinado gesto motor. Pode ser que você esteja passando por uma fase de desenvolvimento, mas que você ainda não faz aquele movimento daquela maneira, daquela forma, com aquela execução. Então respeita o seu trajeto, respeita o seu caminho, respeita o seu momento e faça o seu melhor para que o seu momento daqui para frente possa ser melhor do que esse momento, tá bom? E realmente isso foi muito cativante, porque isso trouxe toda a bagagem de vivência dela, profissionalmente falando, com a questão da cara da Cat Grant, que perguntava muito sobre isso para as pessoas. Deixa eu trocar minha bateria aqui um segundinho só, peraí, pronto. Aí, legal. Então, gente, isso foi muito marcante para mim, né, nessa conferência. E quando foi em 2015 foi Denver, 2016, gente, a abertura do estúdio, não foi em 2015 não, 2016, 16 de fevereiro de 2016, a abertura do estúdio. Então voltamos para cá, tudo construído, tudo direitinho, abrimos a Macabelli Pilates e tudo ótimo, né? Só que as coisas não param por aí, porque 2016 foi um ano que passou voando para mim, porque muita coisa mesmo. E aí o que aconteceu? Cheguei, terminamos aí lá para meados de outubro, novembro, resolvi ir para um outro polo de trabalho com Pilates, né? Fiquei muito com aquela ideia de, putz, eu preciso entender melhor o trabalho que a cara faz, eu preciso me envolver mais com esse tipo de trabalho, mas eu não sei exatamente ainda como me envolver, não tinha tido a oportunidade de envolvimento ainda. Ficava na minha cabeça, bom, quando ela vir para o Brasil, eu faço algumas coisas com ela, tal, tudo, mas não era o que eu queria. Em 2016 eu tive a oportunidade de ir para um outro polo de Pilates, e esse polo era em Vancouver, Canadá. Em Vancouver, Canadá, eu tive a oportunidade de conhecer uma das professoras mais incríveis que eu tive contato em toda a minha vida. Eu conheci uma senhora chamada Diane Miller, no seu estúdio em Vancouver. E essa pessoa me fez eu sentir o meu corpo como eu nunca senti na minha vida em nenhuma outra aula. Realmente. Eu senti as minhas pernas como se elas não estivessem dentro do meu quadril. Eu senti realmente uma liberdade na questão de movimento dentro do meu corpo, trabalhando com ela, de uma maneira tão plena e tão incrível e singular, que eu falei, cara, que maravilha, né? Essa senhora, ela já tinha naquela época, no mínimo 65 para 70 anos, tá? E aí você fala, nossa, uma senhora, tal. Pois é, eu tive total coerência com relação ao respeito de tempo de janela, né, de prática que ela tinha. E depois eu fui descobrir, porque eu não sabia antes, que ela era uma das pessoas que fundou a Pilates Method Alliance. Não sabia disso. E aí fui começar a entender a história da Diane Miller, tá bom? Nessa sua visita. E ó, uma das melhores pessoas que eu conheci no Pilates. Humilde, totalmente respeitosa e totalmente cheia do respeito ao ser humano, né? Isso me cativou muito, porque o trabalho com o ser humano, quando você respeita o ser humano, realmente é de forma espetacular. E enfim, vivi minha jornada ali, trabalhei com ela, bacana, tal, Vancouver, e enfim, cheguei até Seattle nessa mesma viagem. E aí foi que as coisas não foram como eu gostaria, não me senti bem no centro de Pilates que eu fui para Seattle trabalhar. Senti uma desconexão muito grande com relação ao trabalho que eu acreditava e que eu acredito até hoje, e senti aquilo que eu falei para vocês, né? A minha verdade é a única, é a maior, é a melhor. Fora disso, não existe verdade.
E quando as pessoas se colocam dessa maneira, eu acho isso realmente uma catástrofe para o ser humano, porque ela perde a oportunidade de um vínculo de relacionamento mais próspero com o outro, né? E aí então essa segunda parte da minha viagem, ela não foi muito interessante, inclusive o corpo, né, ele respondeu de uma maneira desarmoniosa durante esse período nesse outro centro de Pilates. Não foi para mim aquele momento, não era para mim aquele tipo de linhagem, aquele tipo de linguajar e aquele tipo de tratamento com o ser humano, né? E isso que eu realmente aprendi, e eu conto isso para vocês aqui, para você perceber que a vida não é sempre mil maravilhas. Existem experiências que você vai viver aí na área que você mais gosta, talvez, que não são prazerosas. E a minha experiência nesse centro foi uma experiência para eu colocar de lado, tá bom? E para realmente deletar da minha vida profissional. E aí voltei para o Brasil, né? Voltei para cá no 2016, 2017, gente, vamos lá, 2016 para 2017. Aí foi o tempo que eu sedimentei aquela ideia de como é que eu vou conseguir exercer esse trabalho junto com a Cara Risser. Beleza, legal, bacana. Comecei a pesquisar, entrei em contato com ela, de alguma forma eu entrei em contato com ela e fiquei sabendo de um treinamento a longo prazo que ela dava. Não era sempre, mas durante 2 oportunidades no ano ela tinha esse curso. Um na Europa e um nos Estados Unidos em cidades aleatórias, né? E eu escolhi, eu falei, caramba, eu vou fazer esse treinamento. São 4 meses indo e voltando dos Estados Unidos, um investimento de tempo, investimento de dinheiro, investimento de energia, investimento de muita coisa, mas tinha uma coisa que eu acreditava, era no resultado que isso podia gerar para minha vida profissional e obviamente também para o meu estúdio, para as pessoas que passariam por ali e poderiam se beneficiar de toda essa construção de trabalho. E foi aí que eu decidi ingressar no Heritage Training, tá bom? Heritage Training é um treinamento a longo prazo, onde a gente trabalha tudo que foi desenvolvido pela Cat Grant, lembra? A Cat Grant, professora da Cara, aluna direta do Joseph Pilates, tá bom, gente? Só para você ter ideia aí do quão próximo da raiz é o trabalho que eu iria estar aprendendo naquela época também. E foi aí então que eu me envolvi, falei, me matriculei, me aceitou no curso, porque tem um processo de aceitação, né? Se o professor não te aceita, você não pode ir, e aí eu fui. Quem em sã consciência vai para os Estados Unidos, cidade da Filadélfia, 4 meses seguidos indo e voltando para Filadélfia, né? Eu queria ir para Nova York, eu queria ir, sei lá, para Londres, eu quero ir para Paris, mas para Filadélfia, 4 meses seguidos, caramba, bacana, vou ter que extrair muita virtuosidade dessa viagem, né? E aproveitar também o sentido sociocultural que isso poderia me causar. E foi aí que eu conheci grandes profissionais, grandes nomes do Pilates nos Estados Unidos, através desse grupo de alunos do Heritage Training, né? E essa linha de conexão ela foi tão plena, tão grande, que até hoje eu continuo estudando com a Cara, continuo estudando com o Jeremy, continuo estudando Pilates com as melhores cabeças dessa linhagem baseada sob a linha de trabalho da Cat Grant e com respeito total ao Pilates, a nossa metodologia é incrível. E aí fui, 17 eu fui em setembro, outubro, novembro, dezembro, tá bom? De 2017. Obviamente, a gente quando trabalha com esse respeito e com esse vínculo do ser humano, causa relacionamento. E me tornei amigo de muitos dos profissionais que estavam ali junto comigo e me tornei também amigo da própria Cara Risser. Então, o que aconteceu? Cara, numa dessas histórias soube que eu trabalhei na África do Sul, que eu morei lá durante 2 anos, e falou, lá em fevereiro de 2018 eu vou para a África também, você não quer ir junto? Beleza. Aí fui, 2018, voltei para a África do Sul depois de quase 7 anos sem pisar no território sul-africano. E sabe o que é mais incrível isso? A receptividade que as pessoas que me conheciam tiveram por mim. A alegria de me verem novamente, a alegria de estarem ali junto comigo. E uma dessas pessoas foi a Katia Kinski, né? Que me deixou as portas abertas
para dar aulas no estúdio dela durante essa semana que eu estava lá na África do Sul, participando dessa conferência internacional também. E foi muito incrível, porque eu tive a oportunidade de ver novamente a Kátia, de agradecer para ela todo o aprendizado que eu tive, depois de 7 anos estando ali de portas abertas, né, com total alegria e respeito e coerência também, né, na questão profissional. E foi muito bacana. E aí então, 2018, foi isso em fevereiro, em agosto, somente em agosto, eu já tinha conhecido a Cara por 3 anos, já tinha ido para Filadélfia 4 vezes atrás dos cursos da Cara, né, fazendo os cursos com ela, me tornando pós-graduado, né, nessa linha de trabalho. E olha, aqui na América do Sul, eu acho que eu e mais, posso contar numa mão, a quantidade de profissionais que tem essa formação. Na África, na América do Sul, tá? Na América Latina, na verdade, não só do Sul. Então, assim, é muito exclusivo esse tipo de conteúdo, de material. Então, se você está assistindo, está vendo, está fazendo as práticas, ó, você está sabendo de onde isso está vindo, tá? Está vindo lá da raiz, está vindo lá da essência. E olha, é um trabalho que eu falo para vocês. Aqui, pouca gente conhece. Eu posso dizer para você, na América Latina, quase ninguém conhece as nomenclaturas, os exercícios, os nomes, os laboratórios, as experiências, o sentido da imaginação criativa dentro desse trabalho, que é realmente potente e transformador de vidas. E foi aí então que em 2018, agosto, eu tive a minha primeira oportunidade de pisar, sabe aonde? No próprio estúdio da Cara em Denver. Foi a minha segunda viagem para Denver, né? Então, nesse momento eu conheci um outro grupo, porque existem um grupo, né, do Heritage Training, e existe um outro grupo da Cara que se chama Movement Science Made Simple, né, que estuda a ciência do movimento, né. Então eu conheci esse outro grupo de professores. É engraçado porque eles se conectam, né. Quando você estuda, quando você conhece por aqui, você se linka e se conecta com outro grupo. Quando você vem por aqui, você se conecta com outro. É muito legal porque há muita networking, né? muita cruzamento de informação. Isso engrandece, empodera muito o profissional na questão de conhecimento, tá, gente? Isso é muito fantástico. Então, depois dali, as coisas só foram crescendo, né? Só foram crescendo na questão do trabalho, na questão do envolvimento, na questão da construção de tudo isso que você vê hoje em dia. Em 2019, foi um ano em que realmente eu fiquei totalmente focado aqui no estúdio. Esse estúdio que você está vendo aqui, né? Porque a gente começou o estúdio lá no Itaim, que é um outro bairro aqui pertinho de São Paulo, que era menor, e a gente cresceu e viemos para esse espaço que você está vendo aqui na Vila Nova Conceição, que é perto do Parque do Ibirapuera, onde a gente tem um estúdio no mínimo 3 vezes maior do que o estúdio principal. E em 2020 eu tive a oportunidade novamente de, olha, 2020, hein, o ano da pandemia, quem diria que a gente ia viver isso de novo, né? Eu tive a oportunidade de voltar para Denver para fazer mais uma imersão de Pilates, para trabalhar lá, principalmente com a questão respiratória, a questão de dores, enfim, um monte de coisa com relação a esse estudo. E logo que eu voltei para cá, não dei um mês, fechou o mundo, literalmente, pandemia, lockdown, tudo fechando, e eu falei, caramba, como foi espetacular eu não ter aberto mão de ter vivido essa experiência de novo com os meus amigos, com a minha mentora, né, dentro do Pilates em 2020. E foi aí então que tudo começou a mudar no mundo, né? Tudo começou a se transformar, porque a pandemia chegou e a pandemia mudou a vida de muita gente. E a pandemia mudou a vida de muita gente para muito pior. E muita gente sabe o que eu estou falando. Tem gente que não conseguiu passar pela pandemia sem ter que recorrer à psiquiatria, a médicos, né, para tomar remédio, porque a pandemia mexeu muito com a questão emocional das pessoas. Mais de 40% das pessoas, isso é dado, que não sofriam de dores lombares, começaram a desenvolver dores na região lombar do corpo. Muitas pessoas que não sentiam dores de ficar parado na posição sentado começaram a desenvolver dores pelo corpo. Muita gente que praticava atividade física começou a se tornar sedentária. Muitas as pessoas que deixaram de fazer as coisas que gostavam por conta da pandemia. E olha, nós ainda estamos passando pela pandemia, nós ainda estamos vivendo esse estágio de pandemia, talvez em outro grau, né, do que nós estávamos vivendo
anteriormente, mas as coisas mudaram e nada mais será exatamente igual como era. Então lá em março, quando a gente começou essa pandemia, esse agravamento, eu comecei a pensar assim, falei, caramba, eu vou fechar o estúdio, porque fisicamente falando, presencialmente falando, eu já não posso mais atender as pessoas, né? Mas o que vai acontecer com os meus alunos? O que vai acontecer com as pessoas que estão em casa, que não podem sair na rua, não podem ir para o seu estúdio, não podem ir para a academia, não podem praticar atividade física, tem que ficar o dia inteirinho dentro de casa? O que vai acontecer com esse povo, né? E aí foi então que houve a grande ideia, a grande sacada da gente começar a disponibilizar as aulas de forma online para as pessoas, tá? E foi aí então que nasceu a grande, digamos assim, eu comecei a colocar muito conteúdo de forma aleatória no ar, né? Aí no nosso Instagram da Macabelli Pilates, no Facebook da Macabelli Pilates, gravei várias lives, várias aulas práticas, fiz aí a criação de várias modalidades para que as pessoas conseguissem seguir em casa, mas mesmo assim eu não estava satisfeito com isso, não estava feliz. Sabe por quê? Porque quando você pega aí na sua casa uma aula aleatória e de repente você não tem condicionamento físico, de repente você sente dor, de repente você tem medo de se mexer, com medo de se machucar, de repente você tem falta de energia, né? E era muito difícil esse negócio de, eu vou ligar um celular para fazer uma aula que eu fazia presencialmente, eu vou ligar meu computador, como é que vai ser essa interação, né? Isso realmente de forma aleatória fica um pouco abstrato. Por quê? Porque você faz daí, eu faço daqui e tá, qual é o sentido de acompanhamento, qual é o sentido de feedback, de retorno, como é que está sendo isso, né? Senti muita necessidade de fazer uma construção melhor sobre esse oferecimento que nós estávamos fazendo, obviamente para sanar, né, uma dificuldade das pessoas de não poder mais praticar atividade física, praticar a sua modalidade e praticar algo de forma inteligente, né, pessoal? Então, dentro desse momento de pandemia, eu comecei a pensar, comecei a refletir, comecei a analisar, eu falei, bom, eu consigo fazer um programa específico de treinamento com Pilates apenas com trabalho de solo, fazendo com que as pessoas possam realmente fazer algo que beneficie as suas vidas, que realmente transformem o corpo delas de uma maneira inteligente e aceitável. Porque se eu tive condição de transformar o meu próprio corpo ao longo de todo esse processo maturacional na minha profissão e consigo lidar com uma fratura de vértebra da minha L3 sem sentir nenhuma dor, sem carregar nenhum peso nas minhas costas por conta disso, eu consigo criar um movimento, eu consigo criar um programa também desse, baseado em tudo que eu venho estudando ao longo de todo esse tempo. E foi aí que eu comecei a construir a questão da jornada Viver Sem Dor, né? E a jornada Viver Sem Dor, para quem participou, foi um marco na vida das pessoas que participaram, mas foi um marco na minha vida profissional também. Na minha vida foi um grande marco, porque passavam várias questões pela minha mente. Será que eu vou conseguir fazer com que as pessoas entendam? Será que as pessoas terão resultados? Será que as aulas vão ser interessantes? O tempo, isso, várias objeções internas para eu tentar construir a melhor, digamos assim, a melhor estratégia, né? Para que as pessoas realmente conseguissem realizar as aulas. E a jornada Viver Sem Dor, ela foi um transformador, foi um divisor de águas, né? Profissionalmente para mim também, porque as pessoas que participaram da jornada Viver Sem Dor, ao final da jornada, elas foram apresentadas a algo mais profundo, a algo realmente que poderia lhe dar o caminho da transformação sustentável, né? E hoje a gente já está aí com mais de 20 aulas, né, realizadas dos alunos do programa Viver Sem Dor, primeira turma, tá? Olha só, olha que coisa interessante. Lembra para você que eu falei do Anthony Bersa, aquele cara que nem me conhecia pessoalmente e acreditou em mim, que deixou eu ficar na própria casa dele sem ele estar em casa e que me entregou as chaves do próprio estúdio para eu atender todos os alunos dele sem ter me visto uma única vez na vida? Confiança
credibilidade, né? Foi exatamente isso que aconteceu com os alunos do programa Viver Sem Dor, primeira turma. Eles confiaram no professor, eles confiaram não no professor, mas no Felipe como pessoa em primeiro lugar e entregaram, na verdade, a sua carta de confiabilidade para mim quando ingressavam no programa. E olha, eu não posso mais falar para você todos os resultados que eles alcançaram. Existem aí 2 lives que estão gravadas, eu deixei gravada no Insta da Macabelli Pilates e no Facebook, de testemunhos de alunos do programa Viver Sem Dor, que ficaram aí durante 1 hora do seu dia só testemunhando o quanto conquistaram desse programa. Mas para eles entrarem no programa, eles precisaram passar pela jornada, eles precisaram conhecer a minha história, do jeito que você está tendo a oportunidade de conhecer agora. Tá legal? E eles realmente, através dessa história, se conectaram com alguma coisa que realmente poderia ser muito valiosa para a vida deles, através de um sentimento que o ser humano pode carregar quando sente dor, quando sente desconforto, quando sente realmente falta de energia, ou então quando tem alguma questão limitadora como o medo de se mexer, com o medo de se machucar ainda mais. A esperança de obter os resultados. E é essa mesma esperança que eu quero trabalhar em você agora. É a esperança de que você sim pode alcançar os verdadeiros resultados de se livrar das dores, de eliminar as dores do seu corpo, de realmente tirar as tensões desnecessárias do seu corpo e fazer com que o seu corpo ele funcione de uma maneira plena, sem essa sensação péssima de dor que você carrega dia após dia, talvez por um quadro de sedentarismo, talvez por péssimos hábitos posturais que você tenha, talvez por você não saber mexer na sua máquina de forma adequada. A sua máquina é o seu corpo. Talvez por uma desconexão que você tenha entre a sua parte mental e a sua parte física. Tanto quanto eu tinha, né? Quando eu fraturei a minha coluna e sofri dores realmente gritantes na minha vida durante um grande período. E foi através dessa fé, né? Dessa crença, dessa esperança que as pessoas depositaram que eu pude produzir todo o programa Viver Sem Dor, que essas pessoas da primeira turma estão até agora participando e dia após dia. Não tem um dia no grupo do WhatsApp exclusivo que um aluno meu, que um aluno do programa não manda uma mensagem, dando um testemunho falando de uma melhoria que obteve, deixando um tipo de dor, eliminando a catástrofe do seu próprio corpo e construindo um corpo novo. Isso não é milagre, isso é técnica, isso é estratégia, isso é responsabilidade fundamental, isso é engajamento das pessoas que fazem o programa, é o engajamento de quem pratica aula a aula, tá legal? E realmente isso é a grande questão da nossa aula de hoje, é você realmente saber que eu aqui já passei por muitas dores. Já tive realmente um corpo que foi calejado, né? Com 17 anos de idade, mobilidade muito ruim, total retração nas minhas cadeias musculares, no meu corpo como um todo e fratura de L3. Uma pessoa como eu, totalmente hiperativa naquele momento, totalmente desequilibrada no sentido de mobilidade, flexibilidade, força, desconectada do sentido de equilíbrio emocional, para conseguir o seu objetivo final, e naquela época era ser jogador. Sofri uma fratura, tive um problema muito grave, passei por quadros que beiraram muito o quadro de depressão, por conta desse grande imprevisto que aconteceu na minha vida. E eu quero que através da minha história você possa enxergar um fio de esperança, que você realmente pode encontrar a transformação do seu corpo físico e mental através do que eu tenho aqui para te ensinar. Então, se você realmente quer dar um voto de confiança, quer sentir um pouco mais de esperança de sair desse seu quadro limitador, que não te traz felicidade, que te traz dor e desconforto, quase que diário muitas das vezes, dá um voto de confiança, assiste a aula 2 da jornada Viver Sem Dor. A aula 2 vai no ar amanhã já, né? Exatamente no mesmo horário, às 20 horas e 12 minutos. E é na aula 2 que eu vou falar bastante para você o próximo passo,
com relação a como você pode conquistar os resultados praticando Pilates, mesmo que isso seja a partir do absoluto zero, mesmo que você tenha dores tão horríveis quanto eu tinha no meu corpo, mesmo que você passe por um estado onde você não tenha nenhuma conexão entre mente e corpo, mesmo que você seja uma pessoa que fale assim, ó, não consigo me concentrar, sou desatento, sou hiperativo, não vou prestar atenção em nada que você vai falar porque eu tenho dificuldades, mesmo que você seja essa pessoa, dá uma oportunidade, fio de esperança, porque eu sei que você pode sim conquistar um outro estágio, um outro patamar na sua vida através do que eu tenho para te ensinar, através do que eu tenho para compartilhar com você, tá bom? Então, amanhã, 20 horas e 12 minutos, eu estarei aqui te esperando ao vivo para te mostrar como você vai alcançar os verdadeiros resultados e eliminar as dores no seu corpo através do Pilates, através da metodologia que salva a minha vida todo santo dia. Tá imperdível a aula de amanhã, tá bom? Pessoal, muitíssimo obrigado. Ótima noite para você. Se por acaso você chegou depois do começo da live, ó, assiste desde o começo. Você pegou a história no meio do caminho, assiste desde o começo. Eu vou deixar a live gravada, a aula 1 vai estar gravada, vai estar disponibilizada para você. E você que se inscreveu na jornada está recebendo tudo em primeira mão. E se por acaso você ainda não se inscreveu, mas está aí de passagem no Instagram, no Facebook, não sabe por que eu estou falando tudo isso, cara, vai lá na página da Macabelli Pilates, lá tem um link de acesso, clica lá e deixa o seu e-mail, seu telefone, é totalmente gratuito o que você vai receber, que é um resumo das aulas também, e você vai poder se conectar com essa história transformadora que transforma a minha vida todos os dias, tá bom? Vejo todo mundo então amanhã, 8 horas e 12 minutos da noite, 20 e 12 para a aula 2 da jornada Viver Sem Dor. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.